Quando tudo diz que não. Então, igreja, a mensagem que eu queria trazer é essa, e nós vamos ter uma irmã, né, que veio lá do Rio também, que é como o pastor falou, ela vai trazer uma palavra pra gente. Amém, Jesus. Tá, que é a Bernadette. Bernadette, já falou um pouquinho com a gente e essa noite. E eu gostaria que antes dela começar a falar, que a igreja pudesse agradecer ao Senhor novamente por a gente estar nesse lugar. Então eu gostaria que a igreja toda falasse assim: obrigado, Deus, por esse lugar. Nos abençoe para que nós possamos ficar firmes nos seus planos. Poderia repetir isso? Vamos lá então. Todo mundo junto? Vamos lá. Obrigado, Senhor, por este lugar. Abençoe, Deus, os seus planos em minha vida. Tá, vamos de novo, porque você ficou difícil, né? Muita coisa. Vamos lá. Obrigada, Senhor,
Aleluia. A graça e a paz do Senhor seja com a igreja, amém? Deus está nesse lugar. Nossa, a gente sente, né? É muito bom passar pela ponte e sentir a presença de Deus tremendamente aqui. Aleluia. O corpo chega a estar trêmulo. Primeiro que estar aqui é só pela graça de Deus mesmo, né? Não somos nós que ousamos estar aqui, mas Deus é quem nos envia. Né? E nessa noite eu quero ser canal do fluir de Deus. E certamente eu não tenho nada para falar para os irmãos. De mim, daqui não sai nada. Mas eu quero crer que o Senhor nessa noite pode me usar para falar para os corações, sendo que Ele já falou para mim antes de falar para vocês. Porque a palavra que Ele nos dá é o Senhor. E na verdade, ela primeiro vai agir dentro de nós. E foi assim dessa forma que foi comigo. Eu queria orar antes de começar. Eu queria que vocês colocassem as mãos para a minha vida. Amém? O senhor ora? Amém. Santo de Israel, em lembradura, querido, seja feita a tua vontade, Senhor. Tu és soberano, tu és fiel. E aqui está a tua filha, tua serva, amada tua. Ela está em tuas mãos, Senhor. Ela é canal de bênção. Deus, acampa com os teus anjos aqui neste lugar. E não deixe que nada, Senhor, venha, Senhor, roubar a mensagem, a semente que será plantada no nosso coração nesta noite. Que esta palavra venha produzir frutos para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus e entregamos a vida de tua filha. Senhor, fala a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso é o Senhor que nos traz. E uma coisa a gente aprende. Se a gente se dispõe a viver para Cristo, a ter uma comunhão com Deus, e ainda assim não sai do lugar, o Senhor nos impulsiona. É Ele que nos conduz, é Ele que nos joga para frente e nos faz entender que é o melhor caminho, que é a melhor forma da gente ser feliz. É de realmente estar à sua disposição. Amém? Então, o que o Senhor colocou no meu coração primeiro para trazer para a igreja hoje está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Primeira vez que eu estou pisando nesse templo, eu tenho certeza que aqui grandes coisas acontecerão. Já estão acontecendo. Né? A porção dobrada, eu já posso testemunhar na minha vida. Só que não está vindo dobrada não, pastor, está vindo um pouco mais. Eu é que não estou conseguindo acompanhar. Irmãos, podem ter certeza, se a gente não der o passo, Deus empurra. Acreditem no que eu estou falando. Deus empurra. Olha, não tem como voltar atrás. Que bom por isso, né? Não tem como voltar atrás. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Somente isso. Somente esse versículo. A palavra do Senhor é tremenda porque ela não é literal. Uma palavra que seja dita pelo Senhor, e aqui essas palavras foram ditas por Cristo, ela tem um sentido amplo, né? Grandes coisas estão no sentido de uma palavra proferida por Jesus, né? E eu procurei estar atenta para entender, através do Espírito Santo, o que cada palavra-chave desse versículo podia trazer para a minha vida e para a vida da igreja. E a primeira questão é, quando ele fala ali, amai. Amai. O Senhor, Ele não titubeia, Ele determinou essa palavra para nós. Ele é uma ordenança, é um mandamento. Amai é algo que não tem meio termo, né?
pro bem, faça, não pense, faça, assuma, né? Ele é tão tremendo nas suas colocações que se a gente simplesmente escuta e não traz para dentro de si, a gente não consegue entender a profundidade do que Deus está falando conosco. E toda vez que o Senhor nos dá uma ordenança, nos determina a fazer algo, Ele vem a nos abençoar, né? Temos vários exemplos dentro da Bíblia, onde Deus dá essa mesma ordem, dá essa mesma condição, né? Ele dá essa mesma direção, verbo imperativo, faça, amai, nesse caso amai, que nos abençoa tremendamente. Por exemplo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam que sempre que há uma ordenança, existe uma bênção para cada um de nós, né? Existe um sentido maior para abençoar a nossa vida. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e te recolha à prisão. Reconcilia-te significa, nesse caso aqui, que a gente se proteja para que o mal não nos atinja. Então é uma ordenança. Outra ordenança do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. São mandamentos do Senhor que Ele não nos deixa titubear, né? Nós temos, eu peguei alguns, nós temos vários ordenanças do Senhor que nos abençoam. Segue-me, levanta-te, ide, pregai, curai, tomai, vigiai, aprendei, retirai-vos. Toda a ordenança do Senhor é para o nosso coração sentir profundamente a mensagem que Ele quer para a nossa vida. E se nós estivermos atentos a essas palavras, deixarmos elas aquecerem o nosso coração e efetivamente darmos o passo, vamos conseguir grandes coisas. É tremenda a palavra do Senhor. Esse amai, ele não é simplesmente um sentimento só, por si só. Ele é algo que faz a gente refletir, que faz a gente agir, que faz a gente praticar. Não é só o amor por amor, né? Jesus, ele não dá espaço para que a gente condicione esse sentimento. Ele não dá condição da gente parar para pensar em algo que venha de nós, mas sim antes que a gente seja tomado por esse sentimento. Vem muito mais forte para nós aquilo que Ele quer com essa palavra do que propriamente o nosso entendimento. O nosso entendimento fica pequeno diante daquilo que o Senhor quer alcançar na nossa vida. Só que é bênção para nós. A ordenança dele, mas é bênção para nós. E Ele não fala pela emoção, né? A ordenança do Senhor é racional. Ela faz com que a gente pense, que a gente haja e que a gente pratique. Não é simplesmente amar por amar. Queridos, o amor é um sentimento tão nobre, mas ele é de uma profundidade, né? De uma profundidade que talvez a gente o banalize nos nossos dias, porque não há outro amor que venha a ser exemplo para nós que não seja o amor de Deus. O amor do Senhor é esse que Ele praticou e nos mostrou, é esse que Ele quer que a gente pratique também. A gente precisa alcançar isso. A nossa nação, a nossa cidade, a nossa casa está do jeito que está porque a gente não ama como o Senhor quer que a gente ame. É um amor desprendido de qualquer coisa, é um amor desinteressado. O Senhor, eu coloquei aqui algo que Deus colocou no meu coração, que eu depois falei, Senhor, é tremendo, eu jamais pensaria dessa forma. Jesus quer que passemos do estágio de apenas sentirmos o amor para o estágio de sermos o amor. É muito diferente sentir de ser. Não adianta eu sentir amor por quem eu já gosto. Não adianta eu sentir amor por quem já me faz bem. Isso é natural. Isso não tira de mim nenhum esforço. Isso não tira de mim nada que me faça crescer, que me faça melhorar, que me faça ser melhor como pessoa. Mas o amor vestido, o amor vivenciado, o amor guardado dentro da gente, se a gente representar o próprio amor, é muito diferente. A gente não vai olhar a quem, a gente não vai ver qual é a situação, a gente não vai esperar nada que seja confortável. Vai amar por amar, como Deus fez, como Cristo fez. Imaginem se Deus fosse amar só aqueles que gostassem dele quando veio.
a terra. Imagine se ele fosse amar apenas aqueles que o agradaram, que estiveram com ele, que o reconheceram, que verificaram realmente que ele era Deus, que acreditaram nele. Imagina se ele amasse só esses. Se ele não amasse a prostituta. Imagina se ele não amasse o ladrão lá da cruz. Aleluia. Imagine se ele não amasse a todos que cuspiram na cara dele, que o feriram, que o maltrataram. Chega a me dar um nó na garganta falando sobre isso. Imagina se ele, sendo Deus, fizesse algo que não fosse através do amor. Estariam todos mortos, liquidados, em um segundo, bastava um olhar de Jesus. Porque era um olhar cheio de unção, cheio de poder. E a gente precisa aprender a amar desse jeito. A gente não tem mais outra opção, porque senão não vai fazer diferença. A gente precisa entender que é esse amor que a gente precisa plantar dentro de nós e nas pessoas que estão à nossa volta, para contaminar cada um. Porque senão, daqui para pior. Daqui para pior. A gente vê hoje quantas notícias terríveis, que a gente não consegue sequer chegar no final para saber tudo, porque se sente trêmulo de tanto terror por falta de amor. E esse amor, ele vai além hoje do nosso entendimento. Mas a gente tem uma facilidade, é só olhar para Cristo. Se nós somos feitos à semelhança de Deus, temos essa obrigação, queridos. É amar, não é ame amanhã ou daqui a pouco, quando você puder, quando você tiver tempo. Essa palavra é para mim, em primeiro lugar. É amar indefinivelmente. É amar imensuravelmente. Porque senão a gente não faz diferença. E o Senhor quer que a gente faça diferença. E a gente tem essa obrigação. Quando eu falo obrigação, não é uma coisa pesada. Porque a bênção disso vem recair sobre nós. 20, 30, 40, 100 milhares de vezes mais. Basta que sejamos salvos. Isso já nos bastaria. E, além desse amor, o Senhor fala assim: amai aos vossos inimigos. Vossos. Esse vossos, queridos, é algo que está sob a nossa responsabilidade. É um pronome, não é só um pronome possessivo. É nossa obrigação também. Está sob, nos fala a respeito. Nós temos responsabilidade sobre isso. É algo que nos pertence de fato. Porque, mesmo sendo inimigos, são nossos. São pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas do nosso convívio. São pessoas que estão no nosso cotidiano. Então nós temos responsabilidades sobre o outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos responsabilidade. Não é só porque é tratado como inimigo que nós não temos nada com isso. Cadê a nossa diferença? O mal faz festa quando a gente profere o fulano ou ciclano o nosso inimigo. O mal se agrada disso. E o Senhor se entristece. Ah, mas nós temos inimigos? Sim, nós temos inimigos. Mas a gente precisa aprender algumas coisas. Uma delas é que esses inimigos, eles podem ser vistos de várias formas. Existem os inimigos que são apenas pessoas com quem a gente não gosta de conviver. E isso faz parte de nós. Essa é a nossa responsabilidade maior. A gente às vezes fala assim: poxa, eu não fui com a cara de fulano. Poxa, eu não gosto de estar onde fulano está. Nós já estamos declarando a nossa inimizade ali. Às vezes nem conhecemos direito essa pessoa. Mas só porque não houve uma afinidade, nós já taxamos aquela pessoa como se fosse um adversário, como se fosse alguém para o qual a gente tem alguma repulsa. Isso é nossa responsabilidade. Como cristãos não podemos fazer isso. De maneira nenhuma. Nós temos que dar a oportunidade de conhecer as pessoas e fazer a diferença na vida delas, senão não servimos para nada. Outro tipo de inimigo é aquele que sente ódio de nós. Nós o incomodamos. Nós poderíamos não existir para a alegria dele. É aquele que, quando da nossa presença, ele começa a se incomodar.
A nossa presença faz mal para Ele. Nossa presença diz mais a Ele do que Ele pode suportar. Eu tenho vários exemplos para dar para vocês, para dar para a igreja. Eu trabalho num ramo onde eu lido com todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa, tanto financeiramente falando, quanto na educação, na questão cultural, de todos os aspectos. E eu já passei por essa experiência. Eu já tive experiência com todo tipo de inimigo. Esse principalmente. De chegar para mim e dizer: a sua alegria me incomoda, Bernadette. O seu sorriso me irrita, Bernadette. Você está sempre de bom humor, não é possível isso. Você é irritante, eu não aguento olhar para você. Eu já passei por essa experiência. A ponto de dizer: poxa, mas eu me incomodo tanto. Não, você não me incomoda. Vou ver que não. Mas aí qual é a minha obrigação? Eu orar por essa pessoa. Porque enquanto ela estiver assim, ela está fora da sombra da mão onipotente do Senhor. Ela está fora. E eu tenho a obrigação de colocá-la dentro desse maravilhoso lugar. Porque senão eu não faço diferença. Não basta apenas eu taxar aquela pessoa como uma inimiga. Não basta apenas eu taxar aquela pessoa como alguém que eu também vou sentir repulsa por ela. Estou sendo tanto ou pior do que ela, fazendo dessa maneira. Queridos, é duro refletir sobre isso. É duro entender isso. Porque na hora que você está ali de frente para aquela pessoa, sendo magoada, sendo escorraçada, é muito difícil a gente pensar no amor. Mas Jesus pensou na hora que estava sendo açoitado. Eu tenho que pensar também. Eu não sou Jesus, longe disso. Mas eu tenho que seguir o exemplo. Senão, não sirvo. Não sirvo a Ele. É isso que Ele quer. Existe outro tipo de inimigo que te chama de amigo, que te dá abraço, que beija a sua cabeça, que diz que você é a coisa mais maravilhosa da face da terra, que você é sensacional, mas por trás está distraindo, está sendo desleal, está falando exatamente o contrário. E está criando contenda, está criando condição para o mal se alastrar. A gente tem que ter discernimento, queridos, para entender que tipo de inimigo que está à minha volta. Para todos, o caminho é a oração e o jejum. Para todos. Mas a gente tem que pedir ao Senhor discernimento. Até mesmo para saber qual é o inimigo que está sob influência maligna. Para que a nossa oração seja direcionada. Para que a gente não perca tempo em orar. Porque a oração tem que ser direcionada. Quando queremos alguma coisa, devemos dizer o que queremos, com detalhes. O Senhor gosta disso. Ele é específico. A gente tem que ser também. Existem inimigos que apenas nem te odeiam, mas você é uma pedra no caminho dele. Ele vai te eliminar. Ele precisa te eliminar porque ele tem um foco. Ele tem um objetivo. E se você está no caminho dele, ele vai te eliminar de alguma forma. Vai te perturbar do mesmo jeito, vai te incomodar, vai caluniar, mas ele nem vai te dispor tanto, ele vai fazer isso por fora. O que importa é ele o objetivo. Eu também já tive experiência com esse tipo de inimigo. Só pode dar levada nesse tipo de inimigos, queridos. Pode levar. Cada dia eu posso contar aqui quatro tipos. Posso dar para vocês com características diferentes, todos com o mesmo problema. O que eu faço com isso? Isso é o que importa. O que eu faço com isso? Como eu me comporto diante disso? Sinto raiva também? Deixo de lado? Critico? Julgo? Fico triste? Fico depressiva? O que eu faço com isso? O Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta. Porque a oração pode mudar tudo isso. Como eu também tenho essa experiência de ter alguém que me odiava, que não aguentava me ver, que todo dia ia bater na minha porta para me incomodar, e eu cheguei a esmurrar a parede de tanta raiva, porque eu já não aguentava mais. Eu falei: eu vou pegar essa pessoa pelo amor. E deu certo. Acredita, deu certo. Fui saber depois que era uma senhora sozinha, abandonada pela família, com câncer já em estágio terminal, e que só tinha um cachorrinho feio que doía. Eu fui pelo cachorrinho.
Esperei descer do apartamento, falei, agora vou amar esse cachorrinho como tudo do melhor da minha vida. E fui atrás e falei, nossa, mas que lindeza de criatura. Ah, você gostou? Gostei. Mas eu não horror aquele cão. E aí ela se sentiu sensibilizada e em vez de todo dia passar na administração para bater na minha porta, para me azucrinar com coisas das piores que vocês possam imaginar, ela ia para levar um bolo acabado de fazer. Glória a Deus. Eu chorei muito por isso, queridos, porque eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus aqui. Ficamos amigos. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu resolvi ouvir a voz do Senhor dizendo, pega ela na esquina, com amor. É a única arma que você tem. Não podia fazer nada. Nem tinha que fazer nada. Mas eu segui por aquilo que é a maior solução. Não existe outra ferramenta, outra arma melhor para se mudar uma história de inimizade, de deslealdade, de traição, que não seja o amor. Mas não é esse amor comum que a gente está acostumado. É o amor que o Senhor nos ensina a ter. Não é o amor que sentimos, é o amor que somos. Essa é a diferença. Em orações e jejuns, devemos pedir discernimento do Senhor para a gente entender quem é que está à nossa volta e que nos perturba, para que a gente possa direcionar essa oração a esse efeito, especificamente. Seremos abençoados, podem ter certeza, porque não é bom ter inimigos. Quem me conhece sabe que eu fico muito triste quando eu sei que alguém não gosta de mim, seja lá por que motivo for, porque eu não vivo para isso. Eu vivo para ter amigos. Eu vivo para ter as pessoas sorrindo à minha volta e quererem a minha presença. Quando isso não acontece, na maioria das vezes eu realmente não tenho culpa nenhuma. Mas será que eu não podia fazer diferença? Será que eu não podia fazer diferente? Será que essa pessoa não age dessa maneira porque falta nela o que eu tenho transbordando, que é o amor de Cristo sobre a minha vida? Por que não passar isso adiante? Não servimos para nada, queridos, se não fizermos isso. Não servimos para nada se não fizermos diferença na casa e fora da casa do Senhor. Não servimos para nada. E o Senhor nos chama a essa responsabilidade. Essas pessoas são responsabilidades nossa. Não é do pastor, não é dos missionários, é de cada um de nós. A gente não pode deixar florescer um sentimento como esse. Sabe por quê? Porque a gente tem a palavra de Deus que nos municia de todas as informações, de todas as condições para não deixarmos isso crescer. Mas a gente precisa se dispor a isso, porque vamos viver muito melhor e vamos fazer diferença. É muito triste quando eu vejo que existem contendas na casa do Senhor e entre os irmãos. É uma pena isso. Somos seres humanos, somos falhos, mas não podemos deixar de lado o amor que Deus nos ensina a ter. Isso é inadmissível, porque vamos dar conta disso. Deus vai nos fazer prestar conta disso. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que dar conta disso. E aí não vamos ter tempo para recuperar. Que isso sirva de alerta. O Senhor nos protege contra os nossos inimigos se fizermos a nossa parte. Vejam só. Êxodo 23, 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O Senhor é tremendo. É Deus, né? Não tem palavras para ele. É muito demais. Ele não deixa nada esquisito. Se fizermos a nossa parte, o próprio Deus faz a parte dele. E vamos conseguir nos abençoar. Tremendamente fazendo a nossa parte. Em Jeremias 15, 11, outro exemplo. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Olha que tremendo. Isso significa que o Senhor vai atuar na nossa vida, se nós fizermos a nossa parte, de tal maneira que os nossos inimigos virão a nós como cordeirinhos, não para serem humilhados, mas para nos pedirem perdão. E nós temos que estar preparados para perdoá-los. Não adianta nada só vir de um lado. O perdão nos libera
multidão de pecados. Não somos melhores do que eles, mas estamos na frente, porque temos a Cristo habitando no nosso coração, na nossa vida. Temos que fazer diferença. Isso a gente precisa aprender. Isso precisa estar enraizado dentro de nós. A gente tem que amar. Amai. Não tem como titubear. É uma ordenança. É uma direção. É uma ordem do Senhor. A gente precisa seguir. Outro exemplo. O seguinte, Sofonias 3,15. O Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Aleluia. É tremendo isso, queridos. É tremendo a gente poder andar sem medo, sem sombras, sem achar que tem alguém espreitando para nos derrotar, para nos derrubar. É tremendo viver nessa tranquilidade. É bom demais andar assim. Eu fico muito feliz, por exemplo, no trabalho, que é a minha referência de problemas desse tipo, quando eu posso entrar numa sala cheia de pessoas e dizer a verdade, não ter nada que fira a minha idoneidade, o meu caráter. Mas isso é responsabilidade minha diante daquilo que o Senhor fez na minha vida. Não é só porque eu acho que é bom, é porque o Senhor está acima disso. Ele é o alvo. É para Ele que a gente tem que olhar. Então, no momento de nós procurarmos fazer alguma coisa, devemos nos perguntar: o Senhor aprovaria? Se o Senhor estivesse vendo, eu faria dessa forma? Essas perguntas precisam ecoar nos nossos ouvidos, porque os tempos são difíceis. E está faltando amor, Deus. Está faltando amor. E o amor pode tanta coisa. Que ele pode tanta coisa, que às vezes a gente esquece que ele pode tanta coisa. E a gente não dá atenção a ele. Porque a gente só quer sentir. A gente só quer sentir por ele, por ela, por aquele, por aquela. A gente deixa de ser o próprio. É preciso mudar esse paradigma. A gente precisa ser o amor. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos amorosos. Pura e simplesmente. Não por algum motivo, mas pura e simplesmente. Diz lá em Lucas também, 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É tremendo isso. É tremendo isso. Isso é um voto de confiança que o Senhor dá para cada um de nós. A gente não pode simplesmente jogar isso fora. Olha que maravilhoso, pisar serpentes e escorpiões. Isso significa eliminar todo tipo de adversidade que vem pela frente. Glória a Deus. Com poder e autoridade, dentro da palavra do Senhor, com idoneidade, com caráter limpo, para que sejamos exemplos, para que ninguém fale: olha lá, é um crente, olha ali, faz negócio com qualquer um. Olha lá, e ali, aceita a propina, e é crente, e olha lá. Não podemos, não podemos, porque o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. A gente pode pensar que estamos sozinhos, mas o Senhor vê tudo, e Ele não dorme. Ele não dorme. É tremendo isso. A gente precisa entender isso de uma vez, porque a gente precisa fazer diferença. E a gente precisa ser como um imã. O amor em nós precisa ser como um imã, que traz outras pessoas, que faz com que outras pessoas se sintam bem ao nosso lado, que queiram andar como onde a gente anda, que queiram fazer como a gente faz. Isso aumenta a nossa responsabilidade? Com certeza. Mas é tremendo, porque bênçãos sem medida cairão sobre a nossa vida, vindas do Senhor. Estou falando isso porque eu estou falando por experiência. É tremendo quando a gente fala daquilo que vive. É maravilhoso. Mas essa palavra também é para mim. Voltando lá na palavra, lá em Mateus, só para a gente lembrar novamente: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pesado, né? É pesado. Ou seja, a gente tem, para comparar, bendizer, fazer bem e orar contra o que nos maldizem, nos odeiam, maltratam e perseguem. Vou dizer com toda certeza que bendizer, fazer bem e orar é infinitamente mais forte. Infinitamente mais forte, mas precisamos fazer, porque bem dizer
não é só dizer bem, é muito mais profundo. Como eu falei no início, o Senhor, quando lança uma palavra, Ele lança uma palavra abrangente, Ele lança uma palavra completa de significados e que serve para cada situação da nossa vida. Não é simplesmente um significado literal, é uma grande vivência que a gente precisa entender isso. E a gente só entende isso, só aprende isso com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que por nós mesmos podemos ter todo o conhecimento, a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor quer, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos ser o amor e não apenas sentir o amor, porque o amor é Deus. Precisamos ser o amor de uma vez por todas. Bem dizer quer dizer ou falar bem, louvar, glorificar. Bem dizer é muito mais que simplesmente dizer bem. Louvar, glorificar, significa uma preocupação. Significa que quando você olha o outro, você sente vontade de proferir palavras abençoadoras para aquela vida. É muito mais profundo do que simplesmente dizer bem. A gente precisa entender isso. A gente precisa buscar do Espírito Santo de Deus o sentido real do que Deus quer fazer na nossa vida. Porque senão a gente não consegue dar um passo. A gente vive os dias e o tempo vai passar e a gente não vai conseguir a plenitude da felicidade que o Senhor tem para nós. Eu imagino Deus nos céus com um monte de pacotinhos assim, lindos, fluorescentes, com lacinhos de ouro, e esperando uma atitude nossa para falar assim: anjo meu, vem cá, toma, leva um pacotinho, entrega lá para o pastor dos carros. Ó, agora entrega lá para a Adriana. Entrega lá para a Antônia. Ele deve ter um monte de pacotinho lá esperando e está ansioso para nos abençoar. Caramba, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a nossa parte Deus não faz. Sabe por quê? Porque Ele é justo. Porque o mal fica lá, tá vendo? Privilegiando fulano e beltrano, assim é mole. Te servir assim é mole. Aí Deus fala: não, toca nele, pode tocar. Ele é meu filho, não vai me desonrar. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte ninguém faz. E a gente tem que ter pressa para isso. Porque o mundo está muito ruim. A gente precisa fazer diferença. Fazer bem é beneficiar, é favorecer, é melhorar, é privilegiar. Vejam como é que a palavra se abrange, a palavra cresce. Não é simplesmente fazer bem, está muito além, sabe? É você privilegiar uma pessoa quando ela está precisando, por exemplo. Você deixar o seu de lado para privilegiar aquela pessoa no que ela está precisando. Eu sinto infinita alegria quando consigo ajudar alguém. E fico feliz, às vezes, de me deixar de lado para fazer isso. Não que isso seja uma atitude de amor, de falta de amor próprio, mas é que a alegria do outro me faz tão bem que eu acabo meio que às vezes esquecendo de mim. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. E não vem de nós, vem do Senhor. Aleluia. É o Senhor quem planta essa semente dentro de nós. Aleluia. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos isso. Somos pequenos ainda. Porque a gente ainda não é o amor, a gente só sente. Essa é a questão. Se nós já fôssemos o próprio amor, agiríamos diferente. Seríamos muito mais semelhantes a Cristo do que somos hoje. Mas a gente ainda está só sentindo. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje isso vai mudar na minha vida e na sua vida também. Se Deus quiser. Então fazer bem é beneficiar, é favorecer, é melhorar, é privilegiar. E orar não é simplesmente orar por si só. É interceder, é pedir, é clamar, é suplicar, é incomodar o coração de Deus, é chamar a atenção de Deus. É muito mais profundo. É muito mais profundo. E para isso não tem que ter hora. Tem que ter a vontade dentro do coração da gente. Depois que o Senhor me deu essa palavra, eu resolvi orar todo mundo que já me deu uma rasteira. É tremendo, queridos. É tremendo. Sabe por quê? Porque essas pessoas, através da oração, não da minha oração, mas através daquilo que eu estou me propondo, elas podem vir a ser pessoas melhores. Elas podem deixar, pelo menos, de dar rasteira em outras pessoas. A gente já está no lucro. A gente já está no lucro. Fora que o Senhor se agrada. É muito bom fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque Ele nos agrada todo o tempo. Eu sempre me surpreendo com as bênçãos de Deus. Sempre. Eu não vou me acostumar com isso nunca. Não
Senhor, mas eu nem, meu Deus. E ele vai lá e honra, ele vai lá e faz, ele vai lá. Eu tomei um tombo de 6 degraus. Me machuquei só um pouquinho. Eu podia ter me quebrado inteira. A mão do Senhor esteve comigo. Até no momento de adversidade, o Senhor nos abençoa. Eu não furo pneu em lugar qualquer. Eu furo pneu perto da minha casa, perto da oficina, perto do posto. Estou sempre abençoado. É o Senhor quem cuida de nós. E isso a gente precisa, primeiro, reconhecer. Segundo, é fazer a nossa parte. Terceiro, é ser igual a Ele. Pelo menos o máximo possível que a gente puder. Então, orar é muito mais do que parar no canto e, sabe, falar ali com Deus. Tem que clamar, tem que incomodar o Senhor. Sabe, tem que dizer, Senhor, transforma aquela pessoa, muda aquela pessoa. Que ódio é esse que ela sente no coração? Isso não vem de ti. Que de alguma maneira ela tenha um encontro contigo. Que de alguma forma ela possa te conhecer. Que seja até através de mim, eis-me aqui. Que de alguma forma eu possa ajudar nessa transformação. A gente precisa clamar o sangue de Jesus por essas pessoas que nós chamamos de inimigo. E nós precisamos também deixar de falar antes de sabermos como é aquela pessoa. Que muitas vezes a gente profere uma palavra ruim e o mal toma posse. A gente não pode cair nesse erro, porque ele é muito leviano, ele é muito elementar. A gente precisa ter essa atenção. E aí, isso tudo contra maldizer, odiar, maltratar e perseguir. Maldizer não é só dizer mal, é amaldiçoar, é difamar, é blasfemar, é praguejar, é maldar, é desonrar. Como é que eu venço isso? Bem dizendo. Como é que eu digo isso? Usando a palavra de Cristo. Como é que eu resolvo isso? Me colocando na posição. É quebrando essas palavras com a minha atitude. É quebrando essas palavras com o meu momento com Deus por essas pessoas. Se não for desse jeito, isso toma um volume muito maior. A ponto da gente perder o controle. Isso nos faz sofrer. Além de ser menos uma pessoa para o Senhor, a gente tem responsabilidade por isso. Não basta criticar, a gente tem responsabilidade por isso. Cada pessoa dessa está na nossa mão, está na nossa responsabilidade, está na condição de nós fazermos algo por ela. Deus vai nos cobrar esse tipo de atitude. Odiar não é só odiar, é detestar, é repugnar, é abominar, é desprezar, é aborrecer, é querer mal, é sentir raiva. Olha quanta coisa negativa, quanta coisa ruim quando alguém nos odeia. Precisamos quebrar isso, queridos. Precisamos, com esse amor que nós seremos a partir de agora, podemos quebrar isso. Até porque se tivermos essa condição, se nos envolvermos com esse amor que Deus quer, essas pessoas ao chegarem perto de nós, toda essa parte maléfica, toda essa parte ruim vai se desfazer. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Quantas vezes a gente vai em algum lugar e aí as pessoas falam assim, isso aí, porque vê a unção do Senhor na nossa vida. Vê que a gente tem algo diferente, vê que a gente tem um olhar distinto, que não é comum, que tem um brilho diferente. A gente precisa alimentar isso na nossa vida todos os dias e não deixar que qualquer palavra maledicente venha ferir o nosso coração, porque o nosso escudo maior é sermos o amor que Deus quer que nós sejamos. Perseguir é importunar, seguir com insistência, mesmo sem oportunidade. Procurar fazer todo o mal possível, molestar, fatigar, acuar, prejudicar e atormentar. Olha quanta coisa ruim. Quando alguém nos persegue, eu tenho alguns exemplos, infelizmente. O que eu fiz com isso? Simplesmente reclamei. Falei, mas que droga. Logo comigo, não fiz nada para essa pessoa estar me perseguindo. Mas eu precisava fazer mais, queridos. A gente precisa orar, a gente precisa entender que isso tem força. Não tem poder, mas tem força. Porque poder só o Senhor tem. E é o poder do Senhor que Ele cuida com essa força. E a gente não pode se deixar levar por isso. A gente não pode se abater por isso, que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então a gente tem as armas na mão, a gente tem aquilo que a gente precisa para acabar com isso.
precisamos usar. Precisamos ser o amor. Deixar de só sentir para sermos o próprio amor. Precisamos fazer diferença. Amém. As palavras têm poder, é o que a gente aprende com essa palavra do Senhor. A gente deve proferir palavras abençoadoras. Amém. Sempre, todo o tempo. E repreender quando ouvimos alguma palavra que seja amaldiçoada, que venha a amaldiçoar. Precisamos ter essa autoridade. Mas antes de tudo, precisamos proferir bênçãos para a vida dos outros. De verdade. Não é simplesmente uma ladainha, não é simplesmente uma regra. A gente precisa abençoar. Eu tenho uma equipe de trabalho e uma pessoa, eu trabalho no condomínio, uma condômina chegou na administração e falou: olha, preciso comentar uma coisa. Toda vez que eu venho aqui, vocês estão sempre sorrindo. Eu tenho 3 assistentes. Aí a minha assistente falou assim para ela: pois é, senhora, mas a gente sabe para quem trabalha. É tremendo isso, queridos. É tremendo você conseguir contaminar o lugar de trabalho com alegria, com amor, com respeito, com consideração. Isso vem de Deus. Isso não vem de nós. Mas a gente precisa se colocar na dispensação. A gente precisa se colocar diante de receber isso do Senhor para poder passar. Somos apenas canal, mas o nosso canal tem que estar limpo. Essa é a questão. A gente precisa estar preparado. E o tempo corre. A gente tem pressa. A gente precisa ter pressa para melhorar isso em nós. Deus vai julgar o que falamos. É fato. Então é melhor que a gente diga o que é bom. Devemos priorizar a reconciliação. Muitas vezes a gente entende tudo isso, a gente entende que houve um problema, que houve um conflito, mas a gente não dá o passo de se reconciliar. Que diferença fazemos? Mais uma reflexão para a igreja. Que diferença fazemos se não tomamos a atitude? Ah, mas eu não errei, quem errou foi a pessoa. Não, nem aí. Não fazemos diferença. Quão mais tremendo, feliz, maravilhoso é darmos esse passo e buscarmos a reconciliação. Quão maior é a bênção sobre nós se tomarmos essa atitude. Nós é que temos a diferença, o Senhor está em nós. Precisamos usar isso a favor de tudo. A favor do mundo, a favor dos relacionamentos, a favor de tudo. Mas precisamos ir. É o id. Precisamos ir para nos reconciliar. Os desentendimentos causam conflitos, mas os conflitos fazem a gente adoecer. Conflito, brigas, desentendimentos, levam para o nosso estômago uma série de problemas. Isso vai para o nosso físico, porque a gente somatiza essa tristeza, essa angústia, todo o mal que isso nos causa. A gente pode fazer alguma coisa por isso? Pode. Tomar a frente. Não permitir que isso tome uma proporção maior. Como? Com o amor que Cristo nos ensina a sermos. E não somente a termos. Precisamos tomar posse disso para fazer diferença. Devemos praticar o perdão como um hábito. Perdoar deve ser um hábito. A gente não precisa pensar. Perdoar é tão bom, nos libera tanto das nossas falhas, que tem que ser um hábito. É fato. A gente tem que estar disponível para perdoar todo o tempo. Mesmo que seja algo que você não tenha total culpa. Mas eu penso assim, em tudo temos alguma culpa assim. Nada é feito isoladamente. A gente podia sempre fazer melhor. A gente pode sempre fazer melhor. Mas precisamos nos dispensar a isso. Precisamos estar disponíveis para isso, envolvidos com isso. Deus perdoa nossas iniquidades. E aí nós somos mais do que Deus? Se não perdoamos? Como é que a gente fica? Se Deus perdoa os nossos pecados, os nossos, os criminosos, os beberrões, as prostitutas, seja lá de quem for, nós não vamos perdoar também? Somos mais do que Deus? Não podemos pensar assim. Temos que perdoar. Até porque, até nisso, Deus nos abençoa. Até praticando o melhor, simplesmente sem nenhum interesse, Deus ainda assim nos abençoa.
Tem coisas que nós devemos praticar simplesmente por praticar, porque é bom. Mas ainda assim, Deus nos reconhece e nos abençoa. Eu costumo dizer no meu trabalho que é muito difícil a gente ser honesto e incomodar as pessoas. Porque hoje a honestidade, por exemplo, ela está na contramão. Se você é honesto, você é digno de honradez, você é digno, fulano é honesto. Enquanto que isso deveria ser uma coisa que tem que estar intrínseca no nosso dia a dia. Isso não faz nenhuma diferença, não nos faz melhor. Devolver o que não é nosso não nos faz melhor do que ninguém. Mas hoje isso é novidade. Precisamos mudar essa história. E só mudamos isso se passarmos a ser o amor. Não o amor banalizado que está aí e que a gente esbarra toda hora, mas o amor que Deus quer que nós sejamos. Essa é a diferença. Devemos refletir sobre os erros que praticamos, crendo que os praticamos. Não adianta só pedir perdão pelos pecados que cometemos. Precisamos ter a consciência que cometemos. É difícil a beça. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar nisso. Aleluia. É muito difícil reconhecer quando a gente erra. Mas no momento em que você reconhece, nossa, o mal sai assim, igual o furacão. E Deus se gloria daquilo, recebe aquilo de coração aberto e nos abençoa. É tremendo. Precisamos reconhecer os nossos erros antes mesmo de pedir perdão. Nossos erros devem ser corrigidos antes de tentarmos corrigir os erros dos outros. Tira a trava do teu olho antes de julgar o que teu irmão fez. Se fizermos algum julgamento, que seja sobre nós, que seja sobre a nossa vida, mas não julguemos mais os outros. Bem, eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus enviou seu Filho para morrer por nós. A maior prova de amor, eu ainda não vi nenhuma maior do que essa. A maior prova de amor que Deus podia dar para um povo pecador, do seu grande amor por nós, era dando o seu Filho para morrer por nós da maneira como morreu. Por isso, queridos, é muito difícil dizermos que vamos dar o nosso Filho também em prova de que podemos fazer como Cristo fez, como Deus fez. Mas podemos mudar, sim, as nossas atitudes e deixarmos de sentir apenas o amor, mas sermos o verdadeiro amor. Amém? Amém? Que Deus fale mais e mais no coração de cada um e que a gente, a partir de hoje, possa, a começar por mim, a gente possa realmente entender qual é o amor que Deus quer que nós sejamos. Amém? Deus abençoe.